E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor. Eu sou o Rafael. E nessa segunda temporada, olha só, a gente assim, ó, quando a gente estreou o Tauricast, foram apresentar os dois hosts e a foto era junto. E a gente não apresentou um episódio junto. Todo mundo achou que ia ser nós dois aqui, né? Exatamente, não teve. Não foi. Aí chegamos na segunda temporada, onde o nosso Instagram tá todo diferente. Separaram a gente de apresentação, a gente tá aqui com um episódio especial e de dois hosts. Não, com certeza, a segunda temporada é diferente. É diferente, exatamente. Olha, o episódio de hoje do Tauricast, a gente tem a presença de um cara que é muito especial pra mim. Sou muito fã dele. Ele é fantástico. E hoje é dia de falar muito sobre futebol. E aí vocês vão falar, o que você tá fazendo aí? Gente, surpresa pra vocês, hoje eu vou falar de futebol. Exato. A pessoa que não sabe falar o que é o escanteio. Eu já falo pra vocês que eu achei que era o escanteio, tá? Só pra gente começar. Mas antes do Rafael apresentar ele, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora, é as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? Entra aí no QR Code que tá aparecendo na tela ou fitoformulanatural.com.br. Não conhece da medicina tradicional chinesa? Não tem problema. Entrou no site, você vai ver que tem uma guia de blog. Entra aí, tem vários conteúdos para você começar a utilizar as fórmulas chinesas pro seu filho, pro seu cachorro. Então entra aí, fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então você vai entrar no guianaturalsaude.com.br ou no QR Code que está aparecendo também na tela. E aí você vai procurar um prescritor das fórmulas mais perto da sua casa. Ah, Vitor, eu não achei. Olha, tem vários prescritores que estão atendendo online. Então, ó, tá fácil, viu? Entre aí, guianaturalsaude.com.br. Bora ter uma vida muito mais saudável com a Fitofórmula. A nossa última patrocinadora, pra gente já entrar aqui no episódio de futebol com o nosso convidado, é o Espaço Taori e a Taori Marketing. É isso mesmo, a Taori Marketing é a agência de marketing que tá junto aqui com o Espaço Taori. Então, o Espaço Taori é o estúdio, é tudo, é o espaço da Taori Marketing. Na Taori Marketing você tem serviço de fotógrafo, videomaker, social media, estrategista, copy. Gente, tem tudo. Tudo que você precisa tem na Taori Marketing. E além disso, você tem esse espaço maravilhoso que já vai abrir a câmera. E aqui você pode gravar seu podcast, gravar seu curso, gravar a sua aula, dar a sua aula ou realizar o seu evento. Aqui no Espaço Taori cabem mais de 120 pessoas para você realizar um evento de sucesso. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela para vocês ou spacotaori.com.br. O site da agência está em construção, então você entra aí no Instagram e acessa Marketing Taori, é isso, né? Isso, o arroba? exatamente. Perfeito, Marketing Taori. Agora que eu já fiz os patrocinadores, eu vou tomar uma água e eu passo pro Rafael. E aí, fala um pouquinho do nosso convidado. Olha, ninguém esperava que um dia a gente ia ter um episódio desse, né? Meu e seu, falando sobre futebol. Inclusive, eu queria saber... Tu imaginava que isso ia acontecer? Da gente falar sobre futebol juntos aqui? Cara, não. Porque eu sei bem pouco de futebol, né? Então, tu nunca esperou, né? Então, não. Que loucura. Não. Mas, hoje vai ser diferente. Hoje, se você não sabe sobre futebol, você vai aprender. Vou aprender, perfeito. Né? Porque a gente trouxe aqui hoje um jogador de futebol. O segundo aqui, né? Não foi o primeiro. Mas é sempre bom a gente trocar essa ideia, principalmente com o jogador de futebol, porque mas às vezes a gente fica pensando, como que é a vida de um jogador de futebol? Né? A gente não sabe o dia a dia, o que eles fazem, enfim... Hoje, quem tá com a gente é o João Fernando, né? João Fernando ou João Pellegrini, né? Dependendo da região onde ele vai, ele é chamado de alguma forma, né? Mas estamos aqui com o João Fernando. E aí, João, tudo bom? Olá, boa tarde, Rafa. Boa tarde, Vitor. Tudo bem, graças a Deus. Pô, que ótimo, cara. Bom, cara, a gente vai tirar muita dúvida. O Vitor, principalmente, o Vitor que não entende muito hoje futebol. eu vou tirar a dúvida de tudo. Então. Por exemplo, o que é um escanteio? Eu disse que escanteio era, só pra gente começar esse episódio bem legal. Escanteio era... Pra mim, escanteio, ele é... Escanteio não, falei errado. Eu falei escanteio? Você falou que... Você tentou definir o que era o escanteio. Escanteio? Não, mas eu tô falando errado. Você tá escanteio eu sei o que é. Tô falando de impedimento. Impedimento eu falei... Mas o impedimento tá certo? Quando eu falei que é aquilo? Que é quando o jogador que tá com a bola, não pode ter uma pessoa do time dele na frente. Isso, não pode estar da linha da bola, né? Porque o que conta, na verdade, é a linha da bola, né? Não é o ser humano que tá com a bola. Também. Não, porque se o time adversário estiver dando condição de jogo, né? Aí beleza, pode influenciar. Mas o que a gente sempre conta é a linha da bola. Exato. Entendeu? Entendi. Então, assim, é um pouco complexo explicar o impedimento. Então, pois pra bem, alguém. eu falei que eu sabia o que era escanteio, falando que eu não sabia o que era escanteio. Não.
uma impedimento. confusão. Ai, gente, enfim, vamos pro nosso convidado que ele é muito mais interessante, vai. Bom, enfim, começando pela primeira pergunta, João, eu queria entender o que te motivou a entrar no esporte? Como que foi? Alguém te incentivou? Como é que foi? Conta pra gente, por favor. Então, desde pequeno, né, meus pais e principalmente meu avô, eles sempre foram muito apaixonados por futebol, né? E aí, desde pequeno, eles sempre compravam uma bola pra mim e falavam, bate um lelê, né? Aí você jogava a bola pra cima, não sei o quê. Aí depois começou na escolinha. E aí foi vendo, né? Tinha um pouquinho de talento acima dos outros e fui levando mais a sério. Você entrou com quantos anos, mais ou menos, na escolinha? Cara, acho que eu entrei com uns 3 anos. Cara, que 3 anos? 3 a 4 anos já 3 tava anos na eu acho que eu escolinha. não andava. Não sei também, eu ainda não andava. E lembro até meu primeiro clube, que é o 2004, ali na ponta da praia. 2004. Olha. Nossa, sim. 2004, comecei lá. Ainda existe esse clube? Ainda existe. Ainda existe. Isso. Pô, Ainda existe. então foi aí que começou tudo. Foi ali que começou, aí depois eu lembro que eu fui pro Saldanha, aí do Saldanha eu já fui Saldanha eu conheço. disputando os campeonatos e fui me destacando um pouco mais, tudo isso no futsal. Aí depois eu fui pro Santos, fazer uma peneira e passei. Aí comecei lá no Santos. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Tu falou que, tipo, viram ali que tu já tinha um talento pra bola e tudo mais. Tipo, a família apoiou direto, porque às vezes tem aquela galera que fala, será futebol, será que dá futuro e tudo mais? Sim. Então, comigo foi sempre minha família. Sempre me incentivaram, mesmo falando, tem que estudar, tem que fazer as coisas, mas sempre falaram, não, é teu sonho, segue, Nossa, você gosta legal. e vai até o final. Pô, quando tem um apoio da família Nossa, é diferente. muito mais com importante, certeza, né? Pô, ainda mais como você falou, né? Tua família, tipo, te incentivou a querer Sim. que você entre nesse ramo, né? E tudo mais. Cara, e como é que foi pra tu? Tipo, isso daí, você aceitou bem ou como é que foi? Eu fui pegando paixão, né? Eu acho que eles me incentivaram, eu fui gostando, e aí depois não conseguia mais me ver sem estar com uma bola, ou jogando, ou chutando na parede, quebrando um copo, alguma coisa da minha mãe em casa que eu também jogava. Pô, acontece. Acontece demais. E aí eu fui pegando o amor pelo futebol, e aí fui jogando, disputando campeonato aqui, treinava ali. E como que foi, por exemplo, quando você chegou? Você já chegou numa posição específica ou você falou, não, eu vou começar ali, vou ver se me adapto? Então, é um pouquinho engraçado, porque todo mundo que sonha jogar futebol quer fazer gol. Exato. E aí eu vou crescendo e você vai vendo que você não é rápido, que você às vezes falta um pouquinho de técnica e vai indo pra trás. Entendi. E foi o meu Vai caso. recuando cada Vai vez mais, né? E aí de meia, de quase um atacante, fui pra zagueiro. Putz, cara. E quando foi que acertou, então, a posição? Olha, foi ali com uns 13 para 14 anos, eu lembro que teve um treinador que chegou comigo e falou assim, não, eu acho melhor que você joga aqui atrás, você tem um bom passe, você não é tão rápido, e eu acho que pode ser uma posição melhor para você. E aí eu aceitei de boa, eu aceitei. A posição é? Zagueiro. Fui pra Zagueiro. Entendi. O zagueiro é o... É o que fica à antes do frente goleiro. é o que defende. Fica defendendo. Gente, eu entendo muito de futebol. Já tá Para, vendo? né? É isso, né? Tipo, Para, uma conversa para. de menos de 5 minutos, ele já entendeu o que faz o Quem zagueiro. vê até pensa. Pô, mas você se firmou como zagueiro e ficou. Então, eu me firmei como zagueiro, mas também às vezes eu posso fazer um... E já tinha quantos anos nessa época? Então, eu tinha 13 para 14, mais ou menos. Aí que eu fui pra zaga. E também eu jogo na frente da zaga, que é o volante, né? Que joga no meio campo, mas faz uma função mais de marcador. Eu também jogo nessa posição. Seria o primeiro volante, Primeiro no caso? volante, isso, exato. Entendi. Que joga na frente da zaga, né? Isso foi no Santos? Não, isso, por incrível que pareça, foi em Portugal. Foi em Portugal? Foi em Quantos Portugal. anos você foi pra Portugal? Eu fui com 19. Com 19 anos. Com 19 Sozinho? anos. eu fui pra lá. Sim, sozinho. Olha. Eu fui sozinho. Assim, eu tinha um amigo meu que foi com uma família pra lá. E aí surgiu a oportunidade de eu ir pra casa dele. E aí eu falei assim, eu vou, tento um time também. E caso não dê certo, eu volte. Aí eu consegui um time lá e também arrumei uma casa pra mim. Aí fiquei morando sozinho. Mas como que foi esse processo? Tipo, foi do nada? Você viu a oportunidade e falou, tenho que ir, acabou, não tem mais jeito. Então, como foi? ele é um amigo meu também de longa data, que jogou comigo no Santos, já era uma pessoa de confiança minha. Aí ele falou assim, olha, eu vou com a minha família pra Portugal e se você quiser ir também tentar lá, você vai. Você fica um período na minha casa e qualquer coisa, se não der certo, você volta. Sim. E aí eu fui e acabei passando num time. E aí fiquei lá. Caraca. E como que foi essa ida pra Portugal? Tipo, você chegou, você falou que arranjou um lugar pra morar, né? Independente. Sim. Você ficou primeiro na casa do seu amigo, na casa do meu amigo.
Fiquei 15 dias mais ou menos lá até achar um apartamento pra mim, uma casa no caso. Caramba. Até achar uma casa. Pô, foi bem rápido, né? Foi. Se for parar pra analisar assim friamente, foi bem rápido. Foi bem rápido. Porque assim, na Mas época... você já achou um clube aí? Achei. Eu tinha feito um teste e aí eu passei lá. Aí o presidente também me ajudou na época lá do clube, me ajudou a achar uma casa que era perto do clube, ou seja, não tinha que pegar transporte, fazia tudo andando. E aí eu fui pra lá. Caraca. Morar sozinho, sem ninguém da minha família, sem amigo, Foi dono a de primeira casa. experiência morando sozinho que você teve na vida? Primeira experiência. Qual era a cidade? Porto. Porto mesmo? Ah, legal. Ah, Porto é legal, pô. Já foi pra Porto? Já, é legal. É bem legal. Minha mãe gostou mais de Porto do que Lisboa. Ah, Lisboa é como se fosse São Paulo, né? né? Muito trânsito, muita gente. Porto é mais tranquilo. Bem mais. Uma cidade mais turística também. Ganha muito... E é bonito, é legal Porto. Sim. Pô, bacana. Legal. Desculpa, tu jogou em que time? Então, quando eu passei no teste, meu primeiro clube em Portugal foi o Vila FC. Que era um time da 5ª divisão. Eu fui pra lá, me joguei, fui. Então, tu foi tipo assim, aberto em jogar no aberto, clima que assim, viesse. Exatamente. No time, perdão. Eu tava sem clube aqui no Brasil, aí surgiu essa oportunidade e falei, Mas quando você foi, você tava imaginando jogar em um clube numa divisão maior? Como é que era? Então, Como tava a expectativa? A gente sempre almeja, né? Mas como eu fui, também já tinha começado a temporada, a única oportunidade que apareceu tinha sido esse clube. Que era Até porque você também tava na casa do amigo, você queria a tua independência. Exatamente. Né? Pô, então... Eu também não gosto de ficar muito tempo, eu me sinto que eu tô atrapalhando os outros, sabe? A família dele e tal. Eu queria arrumar logo uma casa. Tipo, o teu amigo tava com a família e tu tava sem a tua família Exato. ali, né? Então era completamente diferente. É diferente. Gente, querendo ou não, você tá com a família dos outros, né? Exato. Não adianta. Não é. Tipo, é claro, né? Que pode ser, melhor amigo, aquele que tu considera pode considerar irmão. uma mãe, né? E tudo mais. Mas é complicado. O que eu ia perguntar é como é que foi quando tu falou, gente, tô indo jogar em Portugal, tchau. Então, meu pai dele sempre soube também, né? Porque ele me ajudou com as passagens, ele me ajudou, falou, não, filho, você tem que ir mesmo. E também meu pai já conhecia o pai dele, então foi muito mais fácil, boa. entendeu? Aí foi tranquilo, assim. Caraca, então foi bem de boa, né? Foi. Não foi na loucura assim, vou pegar as coisas e vou, assim, não. Meu pai já sabia, minha mãe também falou, não, filho, vai mesmo, qualquer coisa você volta. Eu tive esse suporte, né? Nossa, muito bom, muito aí que bom. Tu vê, né, cara? O apoio da família Exatamente, muda cara. completamente. Muda Sempre tudo. tive esse apoio fundamental, assim, pra mim. O meu irmão também que joga sempre foi fundamental. Nossa, que bom. Meu, que bom mesmo, porque, pô, quantas pessoas não perderam a oportunidade de ir, né? Porque ficou com esse receio e às vezes a família não apoiou, né? Ou quantas pessoas também foram e de repente nem falam mais com a família porque a família não queria que fosse. Sim, escondido até. É, né? exatamente. Eu acho que rola deve também. Deve ser tão raro assim, né? Sim. Pô, e a adaptação lá em Portugal? A língua já é o português, então não tive esse problema. A única coisa que pegou um pouco é o frio, né? Que não tem como. Cheguei esses meses agora, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Sim. É muito frio lá. Então, assim, a adaptação pra mim foi tranquilo, porque era a língua, né? Língua portuguesa, todo mundo fala. Muda uma coisinha ou outra, né? Um sotaque diferente. Sim. Mas de resto foi boa. Foi tranquilo pra, por exemplo, se enturmar ali com a galera do clube? Olha, foi, assim, pelo menos comigo eu nunca tive nenhum problema. Nunca tive nenhum problema com português, no geral, assim. Sempre me enturmaram, me trataram muito bem. Nunca faltou desrespeito, algo do tipo. Foi sempre tranquilo. Não rola isso também de ter um pouco de preconceito por vir por exemplo, brasileiro, né? Eu não sei como eles veem às vezes rola, a ida de um sul-americano pra lá. Sim, e tal. às vezes rola. Mas, assim, eu nunca experienciei nada comigo em si, né? Mas sempre tem, né? Um pouquinho. Esse negócio de... Desculpa, esse negócio de preconceito com brasileiro em Portugal tá crescendo bem agora, né? Tá vindo uma leva bem legal de... Sim. Bem legal é ótimo, né? Expressão, pelo amor de Deus. Mas vindo, tipo assim, tá vindo muito... Você vê vídeo, notícia de português sendo bem xenofóbico mesmo, né? Acontece muito. Eu acho que... quando eu fui pra lá, a gente... Uma amiga do meu irmão falou, mas a galera, tipo, a criança tá assistindo muito youtuber brasileiro, então não fala, tipo, criança não tá mais falando o português de Portugal. E também agora, acho que foi mês passado, acho que foi esse mês, dezembro mesmo, que uma influenciadora portuguesa postou um vídeo falando sobre influenciadores portugueses que estão falando em português. Eu vi isso. Brasil, Pô, pra, tipo, pra...
atingir o público daqui também e crescer nas redes sociais e tudo mais, porque eu acho que, de repente, o público daqui faça vender mais e essas coisas. E ela tava falando que, tipo, que ela tava indignada, que isso não pode acontecer, que ela jamais faria isso e tudo mais. Então, acho que esses fatores estão ajudando pra que, de repente, o preconceito com o brasileiro cresça lá, né? né? Isso é por aí mesmo. Né? Eu acho que as crianças, principalmente, né? Porque a gente vê, por exemplo, influenciadores, sei lá, Lucas Neto, né? Sim. Neto. Pô, ele é muito forte em Portugal. Então, eu tava vendo isso, gente. É surreal o quanto eles são fortes. As crianças assistindo esse tipo de coisa e reproduzindo, né? Tipo, com o mesmo sotaque que a gente tem. Sim, total. Incomoda bastante, né? Pô, isso é muito. Mas também, muito assim, louco. de um tempo pra cá, o número de brasileiros cresceu muito lá, né? Muito! Cara, eu saía na rua com meu irmão, que meu irmão também jogou lá em Portugal. Cara, era bizarro, assim, a gente saía, parecia que tava no Brasil, velho. Era assim, era muito sotaque de carioca, de baiano, de paulista. Cara, era surreal. Então, assim, de um tempo pra cá, eu tô lá, morei acho que 7 anos lá. Cara, o que cresceu de brasileiro lá é muito, então, cara, é muito. Aí isso explica muito, né? Porque Muita a galera, gente. tipo, tem raiva disso, né? Mas assim, infelizmente acontece, né? Esse tipo de coisa. Cara, tá na nossa câmera. Em 1500 aconteceu um bagulho aí. Agora tá voltando, gente. Desculpa. É o reverse, Entendeu? Desculpa, entendeu? Ai, que horror. Não, mas é sobre isso. Não, né? mentira, porque a gente tem gente que assiste a gente lá em Portugal, tá? Ah, então, desculpa. O Spotify qualquer já coisa. entregou que tem gente que assiste lá em Portugal, a gente. Fica chato. Não. Tá bom? Se não é nada pessoal, Não, mas é só meme. uma... É meme sobre o ouro. Só uma visão, assim, que a gente tem, né? É ouro. Eu só queria falar do ouro mesmo. Pô, mas você notou isso também? Tipo, o povo português, ele consome muito dos produtos Consome muito, brasileiros? principalmente a música, né? Nossa, A música lá é muito mais forte, a música brasileira lá em Portugal, do que a própria portuguesa, né? Mas pra pensar, eu acho que eu nunca ouvi uma música de português de Portugal. como assim? De português de Portugal, não. Não é Você possível. fala um. Eu também não escutava até eu ir pra lá. E aí tocar na rádio eu gostar. Mas tem algum que eu tô esquecendo, assim, grande pra gente aqui no Brasil? Ah, tem o Roda, 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 que é o... Esqueci o nome dele. Você não lembra dessa música? Não. Pô, não me faz cantar, não. Vai ser chato pra mim ter que cantar a música. Cara, eu não lembro. Não lembra? Roda, roda? É, tipo, Roda, Roda, Roda... Porra, não sei... Gente, Pô, eu desculpa o conheço- palavrão. Não, Mamonas tem... tem uma versão... Tipo, tem a que versão Mamonas tem paródia, muito disso, isso, né? isso. De pegar umas referências, né, de músicas de fora. Cara, não conhecia não, olha que coisa. Agora, Mas parando pra refletir, eu realmente... Roberto Leal, pô. Ah, já ouvi falar de Roberto Leal. Então, Já ele ouvi era o falar. cantor português, até um tempo atrás, mais famoso no Brasil. Olha. Aí eu sei que tem uma música brasileira que virou um forró, uma música portuguesa que virou um forró, que quando eu voltei eu não acreditei também. Como é? Que eu falei, era muito... quero que tudo seja como antes. Sei Nossa, eu qual canto que é. muito bem. Sei. Nossas mãos, Aí, ó, do mesmo gostou, vai. volante. Continua. Meu, eu ouvi essa música lá, eu cheguei depois, o que essa música tá um forró bombando no TikTok? O que é isso? Mas aí também tem isso, entendeu? Cara, muito louco. Mas tá vendo, Vitor, como é útil você aqui no episódio sobre futebol? A gente vendo, entra... Vitor? Sobre, eu já tô trazendo aqui Tá nada a ver vendo? com É futebol. cultura. O episódio já mudou aqui. É sobre isso. É sobre isso. Pô, não, mas boa informação. Boa informação. Isso eu não lembrava mesmo, não. Mas, cara, é isso, né? Eu falo muito dessa visão que a gente tem sobre Portugal, né? Tipo, a gente vê muito na internet, muitas notícias sobre isso. E quando a gente conhece alguém que morou lá... Você morou quanto tempo lá? Morei 7 anos. Cara, 7 anos é 7 muita anos. coisa. É, então, muita tipo, porra. você viveu muita coisa lá, você pode falar com muito mais propriedade desse tipo de coisa, Sim. né? Mas, enfim, foi uma experiência positiva. Foi, muito, muito positiva. Muito positivo. Assim, eu acho que eu cresci muito mais como pessoa morando na Europa do que aqui no Brasil, sabe? Caramba. Porque aqui eu sempre tive minha família pra ajudar lá. Não, às vezes você tem que né? Ah, fazer sozinho as outro coisas, BO, né? de independência, né? É, Ajudou exatamente. muito. Então, eu acho que eu cresci muito como pessoa, como atleta, como jogador. Eu cresci muito. Tá, e como que foi? Você ficou lá por 7 anos? Como é que foi depois desse processo que você foi morar sozinho no clube? Então, eu novo? morei 7 anos em Portugal, mas antes de ir pra Portugal, eu morei 1 ano na Itália. Olha, então vamos voltar um pouco. Eu morei 1 ano na Itália. Como é que foi ir pra Itália agora? Então, foi... Minha primeira vez morando sozinho mesmo foi na Itália, mas aí eu dividia quarto com um companheiro de time. Ah, sim, sim. Que... Não foi sozinho, né? Não, eu ficava tipo um alojamento, né? Aham. Um alojamento, um hotel que ficavam os jogadores, mas era um hotel normal, só que uma parte era reservada só pra atletas, Mas né? você foi sozinho. Fui sozinho, eu tinha acabado de sair do Santos, e nisso que eu saí do Santos, meu passaporte italiano ficou pronto.
E aí, quando ficou pronto, eu ainda tava com minha antiga empresária. E ela falou assim, olha, tem uma oportunidade pra você na Itália, você quer ir? Eu falei, claro. Aí eu fui. Caramba. Aí começou. Você falou que saiu do Santos pra Itália, Isso. né? O que rolou pra você não continuar no Santos? O que você acha que mudou? Cara, é que no mundo do futebol, às vezes acontecem muitas coisas por trás dos bastidores envolvendo dinheiro e outras coisas mais. Polêmicas. Que até um treinador chegou pra mim e falou, olha, eu vou ter que estar mandando você embora, eu não queria, mas por terceiros eu vou ter que estar mandando você embora. Nossa, então é assim a dispensa? Foi assim, comigo foi assim. E eu também não tinha muito tempo de Santos, tinha 2 anos só, que eu cheguei no Sub-17 e no Sub-20 eu fui embora. Então ele chegou pra mim e falou, olha, por terceiros eu vou ter que te mandar embora. Aí depois eu fui descobrir que era dinheiro envolvido, né? Um pai de um atleta chegou e ofereceu tanto, e aí eu tive que ir embora. Cara, isso é muito frequente, não é? Muito frequente, cara. Acontece muito no futebol. Gente, não, mas peraí, vamos falar dessa fofoca. Peraí, entrou agora o jogo fofoqueiro. Chegou o momento. Não, peraí, ele pagou, mas tipo, porque ele era reserva... Ele não tinha feito um jogo no campeonato. Acho que entrou uma vez ou outra. Mas, jogo. Você jogava em que posição no Santos? Zagueiro. E aí ele também era zagueiro. E aí eu lembro que o pai dele, Nossa, na época, tinha bastante dinheiro, não sei se tem ainda, e ofereceu uma certa quantia lá e ele falou, eu ofereço tanto pro meu filho ficar. Aí ofereceu e eu fui embora. Meu, que loucura, né? E tu vê que isso acontece num clube grande, né, cara? Exatamente. A gente não tá falando de um clube de várzea. Cara, mas isso não sei se você tá falando de um clube de várzea, não, que caiu pra Série B. Entendeu? Acho que pra mim não tem então, que ter caído. Pode já do programa. Obrigado, minha participação. Mas, não, cara, é brincadeira. Eu amo o Santos, sou santista, mas eu não supero ter caído pra Série B. Desculpa, gente. Ninguém, né? Eu lá em Portugal assistindo o jogo de madrugada, não acreditando. Nossa, desculpa, cara, gente. Desculpa, não supero, cara. Perdão. Mancha, né, na história. Mas, Marcelo Teixeira, queremos você aqui, hein? Olha, fica um convite aí, viu? Vai, ele tá cada vez mais interessado. Eu tô. Mas, cara, isso... A gente fala isso do Santos, né? Mas, cara, eu acho que... Assim, gente, se isso acontece no Santos... Acontece ali no time de praia, que tem Santos, aqui tem vários times de praia. Fácil, né? Brasil inteiro. Gente, que loucura isso. Brasil inteiro. Mas assim, quando você chegou no Santos, você já tava ciente disso? Que isso poderia acontecer a qualquer momento? A gente fica ciente, né? Mas a gente nunca acha que vai acontecer com você, né? E no meu caso foi comigo, mas... eu obviamente não vou pedir pra você falar o nome do jogador, mas você sabe quem é? Sei, assim, eu não tenho mais amizade com ele, né? Porque... Eu saí do Santos, eu perdi muitas amizades, né? Que eu fui pra fora, mas eu sei quem é, sim. Pô, e tem isso também, né? Os caras criam uma amizade lá dentro, né? Ele é, assim, uma pessoa sensacional. Sempre... A gente até dividiu o quarto em vários jogos, assim, sabe? Gente, que loucura isso. Pois é. Eu já ouvi isso. E hoje em dia ele nem joga mais, só pra você ter uma noção. Ele não joga mais. Ele puxou um outro ramo. Acontece muito, né? Muda de assunto. Que eu ficando com raiva. Não, eu já tô ficando bravo já, pra não falar outra palavra. Cara, mas é não, isso. Não, porque eu tô revoltado num negócio desse, gente. Pois é. Bom, enfim, né? Gente, eu queria saber de muito mais coisa, mas eu acho que é melhor, pergunta, né? Não, que isso, fala, assim, pergunta. Eu acho que, assim, como eu falei, se isso acontece no Santos, pode acontecer em qualquer outro clube, e isso é super normal, né? Mas, cara, geralmente... O caso do o pai que paga pro filho continuar jogando no clube, geralmente isso mostra que o jogador não tem potencial suficiente para desenvolver sozinho, né? E a partir disso, o cara paga e em questão de 2 anos o cara já não tá mais jogando futebol, desistiu da carreira. Porque, cara, é muito louco, isso é delicado, ainda mais tratando do meu time, eu sou o santista, né? E eu já ouvi algumas coisas por fora, assim, né? Nunca entrei em detalhes. Não, mas é isso que você disse e é isso que ele falou. Pagou porque a pessoa não desenvolve dentro do time. Então, se ele tava como... Quando a pessoa tá no banco é o quê? Reserva. Se ele tava como reserva... É porque ele não era bom. Já não era, eu já era falo bom já. suficiente. Não tem problema que eu já falo. Não era bom. Né? Porque senão ele tá lá no principal, que eu não tô errado, não é verdade isso? Não tá errado. É verdade, não tô errado. Aí depois a pessoa paga pra ele continuar e tirar a outra. Eu fico imaginando quanto que a pessoa paga, cara. E aí depois de um tempo, ele não é mais jogador. No fim, você só atrapalhou a carreira de uma pessoa. Que ele tá lá, ele continua jogando e só atrapalhou a carreira. Tudo bem, que é a males que vem pro bem. Foi pra Itália, 7 anos em Portugal, foi jogar na Europa, que a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, também, você atrapalha a vida de uma outra pessoa, cara.
Pois Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? complicado. Não, quantas estrelas, né, do futebol a gente já perdeu por conta disso? Exatamente. Ai, Meu, é isso. Isso, enfim, é bem tenso, né, discutir. Bom, mas você falou que foi pra Itália primeiro, né, antes de ir Isso. pra Portugal. E você comentou sobre Portugal, falou como que foi lá e tudo mais. E na Itália? Já não era o mesmo idioma. Então, na Itália já foi um pouquinho mais difícil pra mim. Assim, porque, né, eu não falava muito bem o inglês, me arrastava um pouquinho. Só que o italiano, eles falam muito rápido. E, por exemplo, lá tem muito dialeto. Ou seja, quem é de Milão não entende quem é de Roma. Quem é de Roma não entende quem é de Nápoles, sabe? Então, assim, eles falam num dialeto deles mesmo. E aí, pra mim, era muito difícil acompanhar. Eles tinham que falar muito devagar, e aí Google Tradutor, essas coisas, pra ir pegando. Então, pra mim, a questão da língua foi um pouquinho difícil. Mas em 4, 5 meses eu consegui falar e falava super bem. A Itália é um desses países que, por exemplo, não acolhe muito bem o idioma inglês. Assim, a maioria das pessoas lá falam um pouquinho. Só que eu acho que com o estrangeiro eles são um pouquinho mais ranzinza, sabe? Independente de onde veio. Da onde vem, assim, como falar cara do Brasil, ele, Brasil, festa, não sei o que. Já... Resume tudo, né? Samba, futebol... Caipirinha, feijoada, bunda. samba, bunda. Ai, Exatamente isso. Então, Brasil, brasiliana. pronto. Nossa, meu. Era mais ou menos por aí. Aí se ia se enturmando, A né? fama boa. E aí em 5 meses, mais ou menos, eu comecei a falar, já entendia quase tudo, aí ficou mais tranquilo. Caraca, e esse processo, então, do idioma? Porque, por exemplo, você chega lá, você já tem que procurar aulas, né, pra poder praticar o idioma. Como é que foi? Cara, pra mim foi natural, Eu nunca assim. sei, porque assim, eu pergunto porque eu sempre vejo jogador indo pra, sei lá, pro Japão. Eu falo, mano, como que ele vai aprender Não tem japonês gente, assim? Tão... sim, Tem que exatamente. ter um tradutor, né? Não tem como. Não, É, eles tem têm Tem um certeza, tradutor, pô, para. alguém que fala português lá pra ajudar. É, né? Mas demora pra ele ter autonomia, assim, pra poder falar e tal. Sim, mas assim, no meu caso, eu sempre tinha um companheiro italiano no meu quarto, então eu sempre tentava puxar um assunto. Boa, boa. E não falava português com ninguém. Não tinha ninguém pra me falar português. Então, eu só falava português no telefone com a minha família, né? Caraca. E aí. Tá esquecendo o português, né? Pra ligar pra família. E aí é até engraçado que quando eu voltava pro Brasil, eu começava a xingar em italiano, assim, porque já tava tão na minha cabeça. Que isso aí é natural. Aí minha família começou a xingar também. Foi... Meu, que loucura, né, cara? Adorei. E, tipo, o teu sobrenome é Pellegrini, é italiano também, né? Pode ser também português também, né? É. Você falou. Enfim. Cara, então assim, já tem a raiz ali, né? Italiano também, então já uma coisa levou a outra. Não, já veio junto, já tava ali, já só acendeu a chama. Só. Isso me abriu outra curiosidade. Em Campos, você xingava em português? não, ou... era em português que eles não entendiam, né? Não sou besta. É importante. É importante. Boa, Não sou besta, né? Boa, Aí eu falava claro. italiano, eles entendiam. E depois eles queriam falar mais alguma coisa, eu ia falar o quê? Falar nada. Então, Não, e xingar em português é diferente. é diferente. Não, tem uma, né? Parece que é um pouco mais agressivo, É. né? Sente um pouco Mas depois de melhor. um tempo eles começavam a perceber. Aí, Claro! Só vem falar português pra mim quando tá nervoso. tá nervoso. Pô, e aquele lance da mãozinha é real mesmo? Eles têm esse eles costume? sempre falando assim com a mão, né? Eles falam muito mais com a mão do que falam assim, Olha né? isso, loucura, gente, muito né? louco isso. Tá, mas a pizza é boa mesmo? Incrível. Sério? Incrível. A pizza, a massa, nhoque, assim, Você comeu muito disso? surreal de bom. Surreal. Será que uma pizza portuguesa que a gente põe em tudo não é melhor? Não. A massa é diferente. É, Lá né? é diferente, é diferente. É diferente, né? É É diferente, É, cara, certeza. assim, uma das vontades que eu tenho é justamente provar a culinária italiana. Porque... Na Itália. Na Itália. Exatamente. tem Ó, esse tu não vai me detalhe. aparecer ali italiana no... tem vários. no restaurante que eu não vou falar os nomes, Não senão fala o nome. vai ficar chato Não pra fala mim, o né? nome. Mas queremos vocês aqui também. Exato, pode vir. Traga massa. Né? Bom, mas enfim, é um dos meus desejos, ir pra Itália Sim. e provar a culinária deles. Mas, enfim, você ficou quanto tempo lá? Na Itália, 1 ano. Um ano. Um ano? 1 ano. Cara, e deu pra aprender muito. Muito. Muito mesmo, assim, Como eu cresci em Portugal, eu cresci também na Itália, assim, sabe? Mesmo estando sozinho, dividindo o quarto, né? Mas eu acho que foi uma experiência que eu levo sempre comigo, né? Tudo que eu passei lá, né? De falar o idioma, de tentar puxar um assunto com uma pessoa desconhecida, então... Pô, pra mim, bacana. valeu muito a pena. Agora falando mais do futebol, né, em si, você notou uma grande diferença entre o futebol daqui e o futebol de fora? Ah, sim. O sim. que muda mais? Então, eu acho que o futebol de fora é um futebol muito mais de força. Ah, é? Eu acho que fisicamente são muito mais fortes, sabe? E eu acho que também lá tem que ter muita obediência
tática. Por exemplo, tem muito jogador brasileiro que aqui no Brasil arrebenta e chega lá fora, acaba não vingando porque não obedece o que o treinador fala, é um futebol diferente, ele quer sair driblando, não é assim. Então, muitos jogadores daqui que vão pra lá, às vezes acabam não dando certo. Pô, é que o brasileiro tem muito disso também, né? Tipo, a gente cresceu... Você tem 26 anos, 26. né? Cara, mesma idade que eu. Então, assim, a gente cresceu numa época que a gente viu jogadores como Ronaldinho, né? Tipo, Kaká. Viu o Kaká, a gente viu o Neymar crescer no futebol. E, cara, tu vê que o brasileiro gosta disso, né? Aí chega na Itália, que é uma coisa mais... É totalmente diferente. O futebol é né? muito diferente. Muito diferente. Pô, mas demorou pra pegar o jeito ali do... No começo eu fiquei com essa sensação, pelo menos, que parecia que eu nunca tinha jogado, cara. Assim, era bizarro. Porque era muito diferente. Eles mandavam fazer umas coisas que nunca na minha cabeça passava aqui no Brasil, sabe? Mas aí depois tu vai pegando um mesinho, 2 e tal, e você vai começando a ver o que o treinador pede, entendendo, né? Cara, isso é bizarro, porque em campo tu não tem um intérprete, né? Não. Aí como é que fica? É só a linguagem do futebol mesmo. É mesmo? É só a linguagem do futebol. Caraca, mano, isso é muito louco, né? É doideira. Mano, isso é doideira. Mas, enfim, entre Itália e Portugal, qual que você gostou mais de jogar, assim? Cara... Em questão de estilo de jogo de cada país, né? Então, assim, se fosse pra escolher um futebol pra mim jogar, o italiano. Só que no futebol português eu acho que eu cresci muito, né? Porque eu fiquei 7 anos lá. E no futebol da Itália eu não cheguei a jogar profissionalmente, né? Eu só joguei nas categorias de base. Então, em Portugal eu acho que eu cresci muito mais como jogador do que na Itália. Pô, bacana. E você acha que, por exemplo, o público, né, o povo de Portugal é mais apaixonado por futebol do que a Itália, por exemplo? Cara, acho que os dois são, mas acho que a Itália ainda mais, cara. Ah, é? Acho que eles são malucos mesmo por futebol, eles respiram futebol. O português também gosta muito, é apaixonado, mas o italiano, cara... Cara, pô, de verdade, eu olho assim, eu tinha essa dúvida, né? Porque... Primeiro, porque o português, eu não sei se muito por conta do idioma que é muito próximo, né? É o mesmo idioma que o português brasileiro, mas eu não sei se isso te influencia na questão de torcer, né? De tu gostar de ir no estádio, de ver, porque, por exemplo, eles entendem o nosso idioma, né? Que é o mesmo, mas acompanhar mais nosso campeonato, ver como que a gente se comporta nos estádios, tudo mais. Eu tinha assim essa visão de que era um pouco mais apaixonado do que o da Itália, por exemplo, né? Mas, cara, interessante isso. E, cara, mesmo tanto na Itália como em Portugal, eles sempre passam um campeonato brasileiro na TV aberta. É mesmo? Na TV Na aberta? TV aberta. Cara, a gente nunca vai ver do campeonato português Nunca. Numa rede TV, numa... Não vai ter. Não vai E ter. lá passava. Lá passava. Olha só. Cara, é difícil achar no canal fechado. É, Né? lá passava o Campeonato Brasileiro. Claro, começava às 2h30 da manhã, né? Que o Na fuso Patena horário... tava lá passando. Mas passava. Pô, ótimo. Caramba. Pô, eu acho que muito dessa questão que tu falou da televisão e tudo mais, eu acho que aproxima muito, né, dos brasileiros o fato de que lá passa novela brasileira, né? Passa, lá em Portugal passa. Cara, então é um povo muito, né, muito próximo e bizarro como tem esse preconceito ainda. É, sim. Cara, E é muito forte a novela lá, por sinal, viu? Ah, é? O pessoal gosta. caralho. Mas eles pegam, no caso, a reprise, eles não pegam Pega a reprise, sincronizado né? Pega aquelas novelas mais antigas, né? Que eu não sei o nome, mas é aquelas mais antigas, assim. É, meu filho. Bom, quando você chegou tanto na Itália quanto em Portugal, o que você achou que era mais difícil ali de se adaptar? Acho que o clima, né? Porque todo mundo falava que era frio. Eu falei, não deve ser tão frio assim. Nossa. Vai treinar com 3 graus, chovendo, vento. Meu Deus. É horrível, assim. Pra mim, o mais difícil, assim, era o clima, né? E claro, o futebol em si, mas um mesinho você já ia entendendo como é que o treinador queria que você jogasse. Mas pra mim, o clima foi o mais diferente. Caramba. Pô, beleza. Treinou, jogou certinho. E no tempo livre? Fazer o quê lá fora? Então, no tempo livre eu usava pra ir na academia, né? Fazer meu treino. E também passear, conhecer alguns pontos turísticos da cidade. Pesquisava assim um lugar e falava, eu quero conhecer esse lugar. E tu ia? Exatamente. Eu falava assim, vou ali na Ponte Dom Luís, lá no Porto. Aí ia lá, passava o dia, Tirar uma foto. tirava uma foto. Festa, porque jogador de futebol vai Cara, festa, eu nunca- mentira, eu brincadeira. tava esperando ele chegar nisso. Eu nunca... Não, eu conheço fui de ele. festa Eu lá, conheço né? ele, eu tô falando de propósito. É mentira, festa esse garoto. Nunca fui muito de festa. Não, Ia uma né, vez então. ou outra, assim, mas... Não. Tem isso também, né? A gente não contou, mas vocês são amigos. A É, gente é amigo, sim. Tem esse detalhe. Já fiz uns 2, 3 ensaios com o Vitor.
Sim. Já fiz. Conheço ele por conta da Thaísa, que já veio aqui no podcast, Thaísa Carvalho. Conexões, né? Conexões, filho, conexões. É um network. Isso aí, entendeu? maravilhoso, Sim. Né? Incrível. E vai em festa. A galera, quem jogava contigo ia mais em festa e tu ficava mais? Tá vendo? ia. Jogador de futebol tem esse quê da festa, gente. tem que- E Desculpa. assim, pô, ali eles esperavam, rezava pro jogo ser sábado, à tarde pra noite eles saírem. Mas olha, eu vou te falar, principalmente na Itália, cara. Na Itália eles são festeiro. Gostavam muito, muito mesmo. Olha, Gente, que Eles loucura. esperavam o jogo, rezavam sábado à tarde. Aí quando dava umas 7, estavam liberados. caramba. E não tinha isso, por exemplo, da torcida achar ruim? Não, porque assim, na Itália era mais categoria de base, né? Então, assim, sub-19 e o pessoal não. O pessoal tá nem Não, ligando. o pessoal não liga. Agora, o como profissional sobe. é diferente, né? É, né? O profissional é diferente. Você tem que ter mais cuidado. Mas tranquilo, o pessoal saía, voltava domingo, segunda já tava treinando de novo. Os caras sumiam, né? Parecia do nada. E tava lá treinando, é isso aí, meu. É isso aí, ué. Caraca. Bom, mas foi uma experiência boa também, né, cara? Foi. Pô, aí... Mas por que você foi embora da Itália? Então, na Itália, eles basicamente não quiseram renovar com quase ninguém lá do time, né? Era um ou outro que renovou e o resto eles não quiseram mais. Então, assim, eles chegaram pra mim e falaram: gostamos muito de você, mas não vamos estar renovando, sei que você também não mora aqui, não tem família aqui, e não faz sentido a gente ficar com você. Fui pro Nossa. Brasil. Pô, mas quando eles dão, assim, essa dispensa, eles falam pra você ir se programando? Ou é tipo, ó, Então, acabou aqui? geralmente, eles falam com o empresário, né? Pelo empresário. E que na época eu tinha uma empresária, mas agora eu não tenho mais. Aí era através dela. Caramba. Não, eu sempre tive essa dúvida, não sabia. Você falava assim, ó, vamos É, continuar. então, não. a empresária te dava notícia que não iam fechar contigo. Isso nas categorias de base era empresário, sim. agora no profissional já é diferente. Né? Mas Tipo, é eles que falam. é através do contrato, né? Esse contrato vai com um ano. é verdade. Com o clube. Aí acabou o contrato, eles falam se querem renovar com você. ou não. Ah, entendi. Ah, então é sempre no final de um No final da contrato. temporada, no final da temporada, entendi, exato. entendi. Ah, então faz sentido, né? Bom, mas assim, pra quem quer se tornar um jogador de futebol, o que você encara que é a parte mais difícil pra ele? Eu acho que você tem que ter um objetivo principal. Você quer chegar aonde, sabe? Eu quero chegar a jogar a Primeira Liga, né? Que é o campeonato mais alto de qualquer país. E aí tem muitos obstáculos, né? Você tem que se dedicar, mano. Você tem que se abdicar de muita coisa. Desde cedo, várias festas, viagem com a escola. Eu sempre queria ir, nunca podia. Porque tinha jogo, ou tinha treino. Então você tem que se abdicar de muita coisa. Nossa, abriu mão de muita coisa. Muita né, coisa. pra fazer E isso. tem que se acostumar com os nãos, né? Você vai receber muito não. Muito não. Eu recebi tantos não. Mas assim, como que foi pra você, então, falar, meu, é isso aqui, acabou, eu vou lá pra fora, vou jogar futebol, tipo, porque imagino que, como você falou, né, abriu mão de muita coisa. Sim. Mas o que pesou mais, assim, tipo, vou falar, mano, eu quero isso, qual era o teu objetivo? Eu acho que, pra mim, assim, é pela minha família, sabe? Porque desde muito cedo eles sempre me incentivaram a jogar. E eu acho que eu fazia por mim e por eles também, sabe? Então, eu falaria que é pela minha família também que eu busco esse sonho. É porque tem muito disso, né, de... É claro que o pessoal olha A dinheiro, gente que vai conhece ficar o rico. glamour do futebol, exatamente. mas sim. a gente sempre quer o melhor pra quem tá com a gente, né? E, pô, e tua família te incentivou pra caramba. Muito, né? cara, muito. Sem eles, eu acho que eu nem chegaria em Portugal, assim, sabe? Pois é. Sim. Não, se fosse, estaria com um peso enorme, né? Deixar Nossa, tua família muito. e eles não querer que você... né? Sim, sim. Bom, agora, se você não tivesse jogando futebol, tu acha que estaria fazendo o quê? Cara, é uma boa pergunta, sabia? É uma boa pergunta porque eu nunca tive um plano B, assim. Eu sempre foquei muito no futebol e ainda não sei o que eu faria. É claro que a gente tem que ter, né, uma segunda opção e tal, mas sinceramente eu não sei. Mas tu se vê faria. dentro de um escritório, trabalhando na frente de um computador? Cara, eu não me vejo. Não dá, né, Eu não me também. vejo. Não dá. Não me vejo, mas é aquilo, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então Sim. tem que se preparar pra tudo. Tem. Caramba, que bizarro. Tu jogou em quais times? Vamos lá. Na Itália eu joguei no Genoa. Tá, em Portugal? Em Portugal eu comecei no Vila, aí depois eu fui pro Beira-Mar, depois do Beira-Mar eu fui pro Valadares, e do Valadares eu tava no Oliveira Douro, que é o meu último clube. E no Brasil? No Brasil eu joguei no Santos e na Portuguesa Santista. Qual você gostou mais de todos? De todos?
Dá pra escolher O um? Santos é o meu clube do coração, né, cara? É complicado comparar o Santos com os outros, né? Porque eu sou santista, nascido e criado, e você ter jogado no Santos, mesmo que nas Sim, categorias de base, sim. é diferente. Mas tirando o Santos, porque eu tô chateado com a história. Cara, eu gostei muito do Valadares. É, Do tá. Valadares. Que foi diferente lá? Cara, eu acho que o apoio, assim, das pessoas, sabe? Em todos os clubes que eu passei, eles sempre foram muito receptíveis comigo, sabe? A torcida sempre gostou bastante de mim. Mas acho que no Valadares tinha alguma coisa em especial, assim. As pessoas eram diferentes, sabe? Não sei explicar. A gente sente, né? A gente sabe como que a pessoa gosta realmente de Sim, você. sim. Então eu me sentia muito acolhido lá. Eu gostei muito. E todos esses times de Portugal foi em Porto? Não, tô falando besteira. Um foi em Aveiro. Em Aveiro. Em Aveiro, que é a Veneza portuguesa, né? Que eles falam. Sim, sim. Então, o Vila foi no Porto, o Oliveira Douro também foi no Porto e Valadares também foi no Porto. O Porto em geral, né? Que é Vila Nova de Gaia e Porto é quase a mesma Entendi, coisa. sim. Pô, legal. Legal. Bacana. Você falou que tem 26 anos, né? Isso. Você tá bem longe, né, de encerrar a tua carreira e tudo mais, mas você gostaria de continuar trabalhando com futebol mesmo? Tipo, seja como um dirigente, sei lá, um treinador de futebol, um empresário, enfim. Você Olha, vem fazendo isso? Assim, eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu É que gosto tá longe muito. também, né? Mas assim, é importante, né? Não, Vai que ele tem algum plano pra isso. Não, eu gosto que é uma pergunta que pega, né? Ele agora tem que... Mas eu acho que sim. Eu acho que futuramente fazer um curso de treinador para continuar nesse ramo assim do futebol, que eu gosto muito. Acho que talvez pode ser uma boa pedida assim. Já No futuro, começa pensando aí, no né? futuro Porque, pode ser. pô, não sei quantos anos você pretende continuar jogando, mas já Sim. foi, ó. Já quero continuar no futebol, quero fazer isso, aquilo, já é bom, importante. Mas é legal também de saber, porque eu já vi casos de, por exemplo, o atleta, depois de ficar muito tempo no futebol, ele não quer mais saber do futebol quando para. É que assim, o futebol ele é muito desgastante, né? Tem muita pressão, jogo, treino, torcida, maus resultados, então muitas pessoas acabam ficando com o psicológico destruído. Então se você não é uma pessoa forte psicologicamente, você não vai querer nunca mais ver futebol. Te garanto, você vai querer ficar bem longe. Tanto é que tem gente que encerra com 31, 30 anos, Sim, não quer mais isso nada. acontece, né, cara? Não quer mais. Pô, você falou de psicológico, né, e tudo mais. Lembrou até o Adriano Imperador, né? Ele teve muitos problemas psicológicos, né? Principalmente depois da morte do pai dele, né? Que ele encerrou a carreira muito cedo. Muito cedo, pô. O Adriano não tinha ainda mais Pois é. uma lenha pra queimar e não... Exatamente, Não né? foi Ele- mais. Foi aquilo que a gente achava que seria o cara da nossa geração ali, né? Tipo, que ele seria chegaria próximo do que foi o Ronaldo, por exemplo, Sim. né? Mas por conta desses fatores psicológicos, né? Pressão. Depois que o pai dele morreu, cara, eu acho que foi ali, né? Foi o gatilho pra ele não conseguir dar continuidade ao trabalho dele. E quando você falou disso de psicológico, eu já lembrei disso automaticamente, né? Então é muito louco. É desgastante também fisicamente, né, Fisicamente cara? também. A gente vê, por exemplo, alguns atletas, né? Já vi alguns relatos também de falar que o futebol desgastou muito ele fisicamente, né? Por conta da rotina de treinos e tudo mais. Então tem isso também, né? Sim, Tem a e preparação. fora as lesões, né, que podem acontecer, né? Por exemplo, você sei lá, num sprint de 100 metros, você torcer um tornozelo ou virar um joelho, isso daí pode ser um ano de recuperação, sabe? Rompeu o Aquiles também, que agora tá tendo bastante no futebol. Então você fica muito tempo parado. E aí, pra você voltar depois no alto nível, é muito tempo. É muito tempo. É mais de um ano de recuperação. Vou fazer uma pergunta que pode ser até ser um pouquinho polêmica, mas assim, os clubes que você, tipo, jogou, disponibilizava psicólogo? Olha, o Santos tinha, o Genoa tinha também, os outros... O Beira-Mar tinha. Chamava de treinador mental. Olha, lá em Portugal. tá Treinador vendo? mental. Gostei do Ele ia nome. lá, tipo, uma vez na semana e aí começava a dar palestra pra gente, falando do mental, quanto é importante, né? A gente tá bem com a gente mesmo, nunca duvidar, essas coisas. Então lá eles tinham. Olha, era E até se não me engano... Perdão, pode continuar. Não, tu já fala. Era até bom, né? Um nomezinho até pra galera trazer pro Brasil, né? De repente. Porque né? às vezes é mais fácil do jogador aceitar, né? Porque tem tanto preconceito com jogador brasileiro, com psicólogo, que eu nunca vi Parece isso. que o jogador odeia psicólogo. Não, né? e aí, tipo assim, gente... Assim, eu
pelo amor de Deus, não me entendam errado. Tá tudo bem a gente se apegar à religião. Eu super entendo. Eu sou católico, acredito em Deus, em todo mundo. Acho super importante a religião tá ali com a gente continuar agradecendo. Mas essa galera, jogador que só se agarra na religião... Gente, eu acho que o psicólogo ele é tão importante, não é brincadeira. Ninguém se forma em psicologia de brincadeira e ninguém vai pra um clube de futebol pra ouvir as pessoas e acham que é brincadeira, gente. Não é isso. E se não Porque me engano... vem acontecendo uma leva disso, de jogador... Pô, não quero usar essa palavra, mas tem alguma coisa com psicólogo, né? Tem o Richarlison, né? Lembra que ele Sim. deu uma entrevista chorando, falou que o psicológico dele tava totalmente abalado, que ele tava pensando em fazer até besteira. Lembra que ele deu uma entrevista recente até? Disso. Então precisa. Meu, e se eu não me engano, o Santos não tem psicólogo hoje. Você falou que o Santos tem na base, tinha na base, né? tinha. Mas eu tinha acho na que base. com a atual gestão, né, e eu acho que até a antiga também já tinha adotado isso, que não tem. Pô, e tu vê que esse papo que a gente tá falando, né? A gente falou de jogador que parou de jogar por conta do psicológico abalado. Sim. Ele explicou também a importância, né, de ter psicológico em dia pra seguir na carreira. E, cara, em um clube como o Santos, né, que só nesse episódio a gente tá pegando vários problemas do Santos, né? Mas, cara, muito bizarro, né, que isso tá acontecendo. Deixa eu só falar um negócio. O que eu disse aqui não é provocação, não é nada, né? Só pra galera não entender errado. Repetindo mais uma vez, eu sou católico, acredito em Deus, acho que a gente tem que sim tá ali com uma fé. Se você acreditar, se você é evangélico, umbandista, Buda, acredita no universo, né? Acredita na energia do universo, entendeu? Eu acho que é isso, a gente tem que se agarrar em alguma coisa, acho que tá todo mundo aí se agarrar, mas eu acho que a gente não pode ter aquele fundamentalismo da religião e tudo mais. Então é isso que eu tô falando, não tô falando pra não acreditar em Deus, né? Porque depois pega um corte aí errado. Nossa. Então só me retratando, só pra deixar certo. Vai que alguém rouba um corte, né? Que agora tá acontecendo isso, de roubar corte do Tauricast. Mas é só explicando isso, entendeu? Que tipo... a discussão que eu tô querendo trazer é que o psicólogo é importante dentro de um time de futebol. Sim. É só isso, só. E religião e psicologia são coisas completamente diferentes. Exatamente. Né? Deus não é psicólogo, né? Exatamente. Você pode continuar tendo tua crença, mas, cara... psicológico é importante pra você continuar seguindo, né, na sua carreira, independente do que for. Então, eu concordo com tudo que o Vitor falou agora, né? Então, mas é triste, né, que isso aconteça. Polêmica! Exato, é uma polêmica. Polêmica! A galera que tá assistindo tá vindo a primeira vez pelo João, tá falando assim, mano, esse maluco aí gosta, né? Ele gosta. Se vocês assistissem os outros episódios, vocês iam ver o que vem aí também, o que tem de fala também, pra as polêmicas que a gente traz aqui no Tauricast. Pois é, Mas adoro. Mas bora continuar com o futebol com o do João, pelo amor de Deus. Você tem filho? Não tenho, mas é meu sonho. Aí, ó, olha. Quero muito ser pai. Interessante. Agora, vamos supor que quando você tiver seu filho, ele fala, pai, eu quero virar jogador de futebol. O que tu daria pra ele de conselho, assim? Que você apoiaria? Você ia falar pra ele ter um plano B? Porque você falou que não tinha muito bem estruturado um plano B. O que você daria de dica pra ele? Com certeza eu incentivaria ele até o final, igual minha família fez comigo. Foi super importante. Foi muito importante, né? Daria toda a estrutura pra ele. Mas também colocaria na cabeça dele que as coisas não são rosas, né? Que muitas vezes a gente quer uma coisa e a gente não vai ter. Então colocaria um plano B, né? Caso o futebol não dê certo, pra ele ir focando também. Porque é arriscado, né? A gente sabe que futebol não é fácil, né? Pô, eu já tentei, já falei isso em outros episódios, eu tentei, mas, cara, é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. São poucos que conseguem. É difícil porque, assim, às vezes o talento só não basta, né? Você tem que ter uma pontinha de sorte, alguém que não ia te ver e acabou te vendo e te levou pra um lugar e você, né? Ainda contar com as injustiças que rolam no meio do caminho. Exatamente. Então tem que ter aquela pontinha de sorte. Nossa, sim. Pô, então você super apoia, então, o seu filho, né? Com certeza. E apoiar ele até o final, mas colocando sempre um plano B, né? Pra ele já ir se ambientando, né? Porque não vai ser fácil. Sempre bom. Se fosse pra ser um outro esporte, qual seria? Esporte? Tênis. Tênis? Já cheguei a jogar tênis. Aí, ó. Ou seja, tinha um plano B. Se não der era o tênis, o Logan Garros aí, ó. O Logan Garros perdeu, brincadeira.
Cara, eu gosto muito de tênis e eu já abandonei o futebol pra jogar tênis. Olha, meu, é o plano Não, B. peraí. Pô, que é isso? Ou o plano A, né? Porque abandonou um também. Abandonei, cara. Eu abandonei Caramba. o futebol. Eu lembro que eu não queria mais, tava de saco cheio, meio de saco cheio, sabe? Adolescente. Isso foi... 13 anos. Foi novinho, assim. Foi 13 novinho, anos. 12, 13 anos. Eu falei, não quero mais jogar futebol. Aí meu pai falou, vai fazer o quê? Eu falei, vou jogar tênis. Assim, Eu joguei tênis assim, também, Pô, tênis é legal pra caramba, Cara, cara. Eu muito joguei legal, tênis né? também na muito cidade aí. legal. Nossa, eu adorava. é muito legal jogar tênis. Aí eu peguei e fiz um ano de tênis, mas aí eu joguei na TV Tribuna lá, fui eliminado na segunda rodada. Eu falei, não quero mais. Não é isso, né? Futebol mesmo. Eu lembro que eu tomei 6-1, né? Que a pontuação lá, 6-1, 6-3. Falei, não é pra mim. Eu falei, não quero mais. Aí voltei pro futebol. Caraca. Pô, o tênis eu acho muito bacana, cara. É que eu acho que ele não é tão democrático, né? Ele é um pouco mais... É mais difícil de tu conseguir. É que é um esporte caro né? também, né? E É um esporte perfeito, caro, né? tirou as palavras da minha boca. É um esporte por exemplo, caro. uma raquete chega a custar 3 mil. Pois é, sim. cara. Então Não, quando eu tem descobri isso foi aí que eu desisti E tu não de- pode só de ter querer uma, né? jogar. Tem que ter várias, né? Tipo umas 3, 4, É, né? Caso é. dê problema e tal. Não, e outra coisa, pelo menos aqui em Santos, eu não sei como tá em outros lugares do país, mas os clubes pra você jogar tênis também aqui em Santos é um Caríssimo. horror Pois, de caríssimo. caro. Pois é. Gente, ó, tanto que eu fiz um ano também de tênis no Sesc, porque é de graça, né? Aquela vibe toda do Sesc. Porque também é caríssimo jogar tênis Caríssimo. aqui em Santos, É um pelo esporte menos caro, é um né? esporte Muito caro. caro. E é um né? esporte individual, né? Querendo ou tem não, você isso. não tem companheiro, né? Claro, só se você jogar duplas e tal. Sim. Mas no fim é só você, né? Pois é. Não, eu no prédio, né, da minha namorada tinha uma quadra de tênis ali, o que é raro, né? Tipo, na cidade de Santos, porque não acha, né? Tu não acha em lugar nenhum. Mas tinha, só que, pô, eu fui procurar equipamento e realmente, cara, é muito caro. É caro. Eu desisti aí. Eu tenho minha raquete guardadinha até hoje. Entendeu? Aqueles que não desapega pelo Cara, valor mas que é. foi. É caro. Pô, é muito louco. Mas eu gostava, assim, era um esporte que quando eu faço hoje me desestressa, sabe? Assim, tipo, é um esporte que vai ficar sempre comigo. Virou um hobby, então? É um hobby, exatamente. Porque o meu irmão também joga comigo, né? A gente acaba jogando, meu cunhado também, então a gente... Quase toda semana estamos indo. Toda semana a gente tira ali uma sexta à noite, um sábado, assim, legal. pra ir jogar uma horinha e cansa, viu? Cansa, pra pô, caraca, cansa velho. muito. Cansa muito. Caraca, é, porque Sai tu de lá corre pra um pingando, lado, pro outro, tudo sai até de lá grita, pingando, né? quando- Pô, acho engraçado. É loucura, né? Sim. É loucura. Cara, eu tô com umas perguntas aqui numa vibe bate-bola. Manda. Vou fazer aqui, tá? Se pudesse jogar ao lado de um jogador da história do futebol, qual seria? Pode ser vivo ou morto? Caraca, velho. Não pode Pelé. É outro nível. Aí, ele não ia falar o Pelé. tá ligado? eu vou falar um jogador que ele ainda joga, que eu sou muito fã, que é o Sérgio Ramos. Ele é um zagueiro sei. também, que fez uma história no Real Madrid. Argentino. Não, espanhol. espanhol. Errei. É espanhol. Eu confundi com o que... Não, peraí, quem é? Sérgio Ramos. Eu confundi com o que jogou com o Messi no Barcelona, Não. que é o... Era o... Não, é o Piquet que tu confundiu? Não, amigo. Mascherano? Soares. Não. Soares? Ah, Soares era atacante, mas era... É uruguaio. né? Ah, então, tá vendo? Eu entendo muito de futebol, gente. Que isso. Jogaria Aí, com aí, ele. Tá acertando. Ah, Sabe o nome. É, eu gostaria de jogar com ele, né? Fazer a dupla de zaga com Aham. ele. Pela história dele, que eu Sim. cresci assistindo ele fazendo gol em final de Champions League, Pô. né? O cara... Diferente, É, né? diferente, assim, tu olha pra zagueiro, tu vê ele como... Eu, pelo menos, vejo ele como um espelho, né? Então, Sim. gostaria muito de um dia, né? Não, e ele era bom em tudo, né, cara? Tudo, não, é Tipo, bizarro. bola ele no joga muito. alto. Meu, tinha um escanteio. Os caras... Era 5 marcando ele e não E conseguia mesmo pegar. assim ele conseguia fazer ainda. Porque ele Não. tinha tanto impulsão quanto Sim. força física, né? Legal, pra poder sim. fazer o que... Meu... Vamos lá, mais uma, hein? Que eu tô aqui, ó. Qual música não pode faltar na playlist antes do jogo? Qual música? É. Cara, eu gosto mais de rap americano. Eu gosto muito do Mac Miller, né? Entendi. Mac Mac Sei. Miller. Infelizmente faleceu, eu fiquei super triste quando ele morreu, porque ele é muito fã Você mesmo. conhece porque era ex da Ariana Grande. Claro. Ah, tá vendo? Ó, Ele conhece imagina. pela o ex- fofoca, né? Ô, ex-Ariana, gente. Não, não é o ex que ela, tipo, ela teve que sofreu, que eles o clipe. Até hoje ela tem um até carinho hoje muito grande por ele. Sim, né? pô, claro que eu conheço, pô. Mas Então, pela Ariana? Eu colocava a música dele, né? Deixava ali na playlist e aí só focava no jogo. Caramba. Legal, Esperava legal. que ele ia falar Mac Miller? Não, né? Também não. Não esperava. E quando tu falou trap, eu não sei se Rap. foi rap, Rap. né?
Eu já imaginei uma coisa mais voltada pro trap, assim, um Travis Scott, né? Uma Sim, coisa assim. também Eu fui bom. pra um Kanye West. Foi pro Kanye Eu fui West? longe, talvez? Não, Não. foi bem. Não, tá ali, é rap americano, Sim, não tá é ali, tá ele? ali. Ah, tá. Ainda mais tá nessa polêmica aí, né? Dos Não, rappers, Kanye... né? Não, Pediri, não pode mano. falar que escutava Pediri. Primeira Não vez pode, mencionado não. no Tauricast o Pediri. Pediri. Achamos Pediri. Morro de medo do Pediri. Gente. Não, aquilo dali foi bizarro, né? Gente, Ninguém tava esperando A gente também. precisa falar, tinha que ter um quadro no Tauricast, é só de cultura pop, pra gente falar do Pediri. Quem sabe no futuro aí, né? Só pra falar sobre essas coisas. Ai, gente, que A horror. gente tem muito a falar. Muito. Ó, uma outra aqui. Quando tu voltava pro Brasil, porque as férias lá é diferente daqui, não é? As férias lá costumam ser no meio do ano, assim. Né? Então, quando tu vinha, o que a galera da família pedia pra tu trazer? Tinha alguma coisa assim? Olha, não tinha muitos pedidos, mas como eu tava no Porto, né? E lá é conhecido pelo vinho do Porto, né? Sempre um copinho, né? O clássico. O clássico vinho do Porto, sim. né? Então, às vezes trazia pra algum familiar, algum amigo, né? Ah, legal, pô. Legal. Um vinho do Porto. Sim. Cara, eu Tem fiz minhas mais? perguntas, as minhas perguntas polêmicas, Chega que não até tem mais. nada de polêmico. Não, seguindo Não. o ritmo. Não, ó, vamos fazer um jogo então com ele, rapidinho. Então manda, ó, manda. Bora. esse meu casaco, mas tu não fala o nome, que senão eu não vou poder mais usar. Meu Deus. Esse casaco é de um time, a gente vai pôr o pi nessa parte, brincadeira, lá de Portugal, vamos ver se você acerta. Aqui, ó. Primeiro que não parece, né? Não é de time de Portugal. Pra outras pessoas que estão assistindo. Aqueles. E aí? Esse daqui é o escudo? Não tem nada a ver. Isso Não aqui é, é a né? marca do que faz o Tá, casaco. entendi. Não sei, cara. Não? Não. Eu não vou falar no ar. Porque não. Cara, mas Sinceramente, realmente, eu não sei. quando tu mostrou, eu também não fazia ideia. Não. É que não tem um símbolo, né? Então, mas eu só minimalista. tenho ele por conta disso, tá bom? Só porque eu não tenho o símbolo. Também se tivesse, né? Não ia usar. Não faço ideia. Não ia não faço usar. ideia. Eu vou falar no ar. Vou falar agora pra vocês. De Chaves. Chaves? É. Conhecia Agora eu sei o ele? nome. Agora eu sei o nome todo? Claro que não. Alguma coisa É isso. esportivo de Chaves. Mas se tivesse o emblema, eu já ia acertar na hora. Não, tu ia acertar na hora. Mas Jogou é que aí- contra eles? Não. Não, eu não cheguei a jogar contra o Não. Chaves, não. Não, mas... primeiro, eu não conhecia o clube. Mas quando eu vi isso daqui, eu falei, mano, não é de um Não, clube. mudar de assunto, porque quer eu dizer, enfim, já né? pensei em um monte de piadinha pra fazer com esse nome Chaves. Não dá, eu não levo a sério o Cara, nome do time, desculpa. Pô, meu, mas assim, ó, dando continuidade a esse ritmo de perguntas do Vai, do Vitor, bora. qual a tua comida favorita de Portugal? De Portugal, É, que só tem lá. eu gosto muito de bacalhau a natas. Bacalhau à natas? Bacalhau a natas. Caramba, chique, gosta de né? bacalhau. Pois é. Mas é o único Eu não sou bacalhau que eu fã. como é assim, a também não sou fã natas. de não. Tá. Porque é um bacalhau mais requentado, assim, sabe? Tem um molho, já é diferente, não é só entendi. aquele só aposta, assim, do Sim. bacalhau com Sim. cebola, batata que eles gostam lá. Aff. Então esse bacalhau eu gosto, eu como bastante. Pô, eu também não sou fã de bacalhau. Também não. Eu acho que eu prefiro muito mais um salmão. Minha comida favorita de Portugal foi o CBO, porque lá tem. A pessoa nem precisava ter vivido de McDonald's, mas eu adoro ela. Pô, cheguei lá, tem CBO lá. Tem. Eu não acreditei. Eu postei no meu Instagram, acho que eu nunca... Meus stories nunca teve tanto engajamento quando eu postei sobre o CBO. Caraca. E, Que lá cara, ainda tem. Mas assim, é teu lanche favorito do Mac? Não, eu nunca tinha comido. Eu achei o CBO, assim, um bom lanche, mas... Não, pra mim é o Big Mac. Não, pra mim é o Big Taste, caramba. Big Nossa, Taste é Big muito Taste é muito bom. bom. Foi meu favorito por Mas muitos eu gostava anos. mais do Angus Bacon, que aí eu tenho esse quê também bravo com o McDonald's, porque o Angus Bacon eles tiraram, sacanagem. Pô, eu gostava muito do Clubhouse tradicional, Sei. que durou um tempo aí, tiraram do cardápio mesmo, pô, é meu Sim. favorito. Pois bem, vocês podem ver que quando junta dois hosts, o futebol ele Ficou em segundo ficou. plano. É. Não, mas bora, pelo amor de Deus, volta pro futebol. Que eu não quero aqui tirar do que a gente tá falando. Sim, sim. Pelo amor de Deus. Mas ainda não sobre futebol, mas sobre o país que você visitou Sim. e da Itália. Da Itália, tem tanta coisa. A pizza, eu gostava muito de uma massa que era com molho verde, que agora eu tô esquecendo. Que é Pesto? muito ao pesto. Exatamente, ao pesto. Nossa, eu gostava. Ou eu comia, era pizza ou era macarrão ao pesto. Ou nhoque ao pesto, lasanha ao pesto, vai tudo. Pesto? Tinha pesto, porque O lá... pesto em tudo. Não, mas sabe por quê? Lá na cidade que eu tava, de Gênova, eles eram muito famosos pelo molho genovese do pesto. Entendeu? Ah, então eles têm isso, né? Tipo, É diferente. Da região é da ali, região, é. ser muito Cara, era forte muito bom. em- Era muito bom. Nossa, pô,
Isso é bacana. Então eu era viciado, assim, comia direto. Caramba. Pô, pior que quando eu falo com a galera que foi pra fora, você foi pra fora, né, bastante já, eles geralmente falam que, pô, legal a comida, mas eu acho que eu prefiro aqui do Brasil. Vocês são assim também? Apesar de ter seus pratos favoritos lá fora, vocês preferem a comida daqui? Então, assim, lá em Portugal tem muito restaurante brasileiro, né? Então, o Vitor foi pra lá e ele sabe do que eu tô falando. Então, assim, tava com vontade de comer uma picanha, lá tinha. Então, Sim. Então vocês acabaram comendo acabava bastante que coisa. não tinha essa saudade de comer um arroz e feijão aqui do Brasil, sabe? Porque tinha lá. Não, então, eu também quando eu fui, meu irmão levou a gente pra conhecer os restaurantes japonês de Portugal, vai entender, né? Então a gente comeu mais comida japonesa do que eu comi qualquer coisa de Portugal. Na Espanha a gente fez muito rápido, então foi um dia em Vigo, também na Espanha, então foi muito rápido. Mas eu experimentei comida quando eu fui pro México. Que aí, tipo assim, eu odiei. Tipo, não é a mesma coisa. O taco é diferente do que a gente come aqui. E tal. Eu comi lá agora. Em Portugal, eu não comi nada de diferente assim. Caramba. Então, acho que não. É uma curiosidade bacana aí, né? Eu, particularmente, eu já fui tenho pra esse quê país. que eu não gosto de bacalhau. Não gosto do bolinho De bacalhau. De natas? de natas. Não gosto. Você não gosta? Não gosto. Caraca, bom, mano. Então, Eu gosto. assim, tá entendendo? Minha mãe foi lá, comeu na fonte, cara. Eu não gosto, não adianta. Então, tem mais o que pra comer em Portugal? Mentira, né? Você resume bacalhau e bolinho de nata. Mas é o clássico, né? Entendeu? Clássico. Sim. Pô, mas interessante. Bom, você deu o teu objetivo, né? De poder começar a jogar futebol e tudo mais. Mas e dentro dos campos, assim? Qual que seria o teu objetivo, assim? Qual que seria o ápice pra você? Você já jogar num clube tal? Assim, o ápice pra mim, aquilo que eu sempre almejo é poder chegar ao mais alto que eu conseguir, né? Então, quanto melhor a liga que eu estiver jogando, pra mim, Sim. é o que eu busco, sabe? E eu sei que ainda tô longe de chegar, mas tô trabalhando pra isso, pra um dia poder chegar numa Premier League, que acho que todo atleta sonha em jogar numa liga inglesa, né? Que é a liga mais forte do mundo, ou numa liga italiana, espanhola. Então, sempre chegar no alto nível é o que eu almejo. Talvez disputar uma Champions, Uma Champions, né? claro. Imagina ouvir aquele hino dentro do campo. Pô, só tá na TV vendo já arrepia, né? O pessoal já Nossa, fica, que caraca. isso. Meu, e todo mundo conhece. Tu conhece o hino da Champions? Claro! Não, conheci, gente. Conheci, brincadeira. Meu, é aquilo lá. Né? Canta aí um pouquinho pra gente. Brincadeira. Não, e o negócio ainda tem 3 idiomas, né? Cara, isso é louco. Por isso que às vezes a gente fala, pô, eu consigo entender essa parte aqui, mas essa parte não. Porque, pô, é francês, é inglês, eu acho que é alemão. É né? loucura. Então, Não, eu conheço porque eu tava numa vibe tão louca. A pandemia, ela causou tanto na minha cabeça que eu acompanhei futebol Champions na pandemia, não sei porquê. Acho que eu não tinha mesmo o que fazer, sabe? Literalmente, eu não tinha o que fazer. Pandemia, E aí eu realmente. falei, nossa, deixa eu assistir os jogos da Champions, já que todo mundo fala. Mas gostou? Né? Ou é diferente? Só achou... Ok, Gente, achei futebol. entendi, isso resumo. Dá pra entender o que você quis dizer. Mas você não vai dar uma palhinha pra gente? Não. Ah, tá bom, então. Não vou, infelizmente não. Até porque, como eu falei, 3 idiomas, né? Não, mas peraí, o dia que você for jogar na Champions, eu quero... Com certeza. Eu quero estar lá no camarote. Já vou por aqui já, filho. Pô, ia ser... Entendeu? Vai eu, Mariela e Thaísa, pronto. Vambora. Pô, ia ser bacana. Pô, mas assim, sonho com seleção brasileira também, esse tipo de Sim. coisa? Então, eu tenho dupla cidadania, né? Pô, na hora que eu fiz a pergunta, eu pensei, pô, ele pode ter dupla cidadania. Eu tenho dupla cidadania. Acho chique. Então, assim, é claro que a gente sempre almeja jogar no Brasil, mas, por exemplo, se uma seleção italiana chamasse primeiro, eu não poderia recusar. Não, pelo amor de Deus, não tem nem como. Eu não recusaria? Pô, muito louco. Não, eu também tenho isso. Eu também acho que tem que ser pra aquela que você, tipo... E você jogando uma vez, você não pode mudar mais, né? Então, Aí você joga o uma jogo vez. oficial, Tem isso? né? É, Eu jogo acho que o oficial, jogo oficial não pode Você já mudar. não pode Mas mudar pode jogar mais. amistoso. Porque aí, às vezes, os treinadores usam em amistoso pra saber, né? Tipo, se vale a pena ou não Uma coisa dar assim. continuidade à convocação e tudo mais. Mas é uma curiosidade. Não, mas espera, se você jogar numa Copa do Mundo pela Itália, depois você não pode jogar pelo Brasil. Não. Mas É o um jogo amistoso oficial. pode. Não entendi Não, o que é isso. porque assim, o amistoso é quando não é um jogo oficial, né? Tipo, por exemplo... Sim. Não consta, né? É, Como Ah, Não então, registra, tipo, não. se você num amistoso, num dia jogar na Itália, jogar pela Itália e depois pelo Brasil, tipo, não, tá tudo bem. Se eu jogar alguma competição oficial pela Aí- Itália, eu já aí- não posso mais. Por exemplo, joga uma Copa do Mundo, uma Copa América... uma Eurocopa. É por isso que aquele
brasileiro que joga na seleção portuguesa, qual é o nome? Pepe. O Pepe, aí não pode jogar mais no... Não pode. Entendi, caramba. Pois é. Nossa, gente, eu não sabia que tinha... Gente, eu não sabia que tinha isso. Pois é. Nossa, eu não sabia Senão ia mesmo ser que mó, tinha isso. né? Ia ser mó pensou? várzea, né? Mó várzea, total. A Copa pela Portugal. vai jogar agora no Brasil. Não, e o cara tem 50 Copas. Pois é. Vamos Mas dizer. tiveram que colocar um limite, né? Porque tu vê, por exemplo, a seleção portuguesa, né? Tem muito brasileiro. A italiana... Muito brasileiro naturalizado. A italiana tem, né? Também, eu acho que tem uns dois. Tem. Enfim, tem alguns. é bem louco, assim, né? Ainda Nossa, bem que gente, eu não colocaram um sabia disso limite. mesmo, porque mas assim... Mas acontece muito, porque às vezes, por exemplo, o cara vai embora cedo daqui, né? Você saiu do 19 Brasil anos, com é isso? 19. É, cheguei lá com 19. Aí, 18 pra 19. Então, aí com essa idade, ele não teve a oportunidade de jogar pela seleção brasileira, só que ele desenvolveu uma carreira fora, esse país pode chamar ele e falar, ó, tu já tá aqui jogando todo tempo, né? Tu tem a cidadania e tudo mais. Aí ele pode ser convocado. Exatamente. Olha, vou fazer uma pergunta. Você é santista? Santista. Time e tudo mais. Sim. Corinthians chamou pra jogar no time principal, iria? Claro. Flamengo, Iria. Palmeiras, Tem que ser profissional, não tem jeito. Claro que eu iria. Filha. 15 de Pirâmide. Não, brincadeira. Iria. Que eu... Iria também. Iria. Boa, Vambora. gosto assim. Vambora. Mas iria mesmo, tipo assim, vai, um rivalzão do Santos é o Corinthians. Acho que dá pra falar que sim, né? Quem tem aquela pegada do 7-1 que os caras usam até hoje. Não. Vive de passado. Mas corintianos, queremos vocês aqui. É Importante. aquele que fala, mas depois abraça todo mundo. Mas iria, jogaria. Com certeza. Gente, é isso aí. Profissional mesmo, isso, né? Não tem jeito. Não tem como. Tem que ser. Tem como. Imagina, você fechar as portas assim, né? Do nada, só porque não gosta do clube. É, e outra, quantos jogadores a gente não vê por aí que... Gabigol, por exemplo, Santista Roxo. Pô, Santista roxo, né? Porque não engana pra ninguém. Santista Roxo, pô. Ele já falou em entrevista. Já, então, aquela tatuagem também. Tu acha que ele volta pro Santos? Cara, não sei, mas eu acho que... Ou é o Santos ou é o Cruzeiro, né? Eu acho que vai ficar nesses dois. É que o Tá Santos chegou- Cruzeiro? É, porque o Cruzeiro Ah, chegou mas- primeiro, né? é. O Santos tava esperando a confirmação. O que começa por aí, né? Uma incompetência demorar tanto pra subir na maneira que tava, né? Tava tudo favorável pra subir antes e tudo mais, deixou pras últimas rodadas, mas enfim. O Cruzeiro fez uma proposta antes. Muito boa. Eu acho que é até maior que a que o Santos fez. É. Aí o Santos chegou depois, né? Porque tava esperando o campeonato terminar pra confirmar. Porque já pensou, faz a proposta, aí o time não sobe, aí não tem como pagar ele Também não depois. tinha É, como o exatamente. Santos não subir, né? Cara, Pelo pior amor que de Deus. deu uns sustos aí. Não. Foi ali, Mas né? não. Até umas Não 3 tinha rodadas condição, atrás a gente né? não Então. sabia. Então, não faz isso com o Santista, porque o Santista ele tá numa fase que não tá legal, né? Não pode sofrer mais, né? Não pode, A gente não não pode mais Então, sofrer. assim, demorou, então a proposta acho que é um pouco menor, né? Então, eu acho que também não vai, não. É. Foi um momento viver o time de 2011 do Santos? Acho que foi campeão da Libertadores, É. 2011? Foi. Pô, foi... Eu lembro que... Foi um dos melhores times, vocês dois. Agora uma pergunta pra sim. vocês. que eu vi do Santos foi. Foi? Que eu vi foi eu não vi o o time melhor. de, sei lá, 1900 e... Bolinha, né? Não. 90, Pô, 80, tem mas... Pelé, não dá. É, eu não cheguei a ver, mas que eu vi do Santos foi o melhor time em 2011, né? Cara, Danilo, eu acho Alexandre, que foi. Gente, eu vi Vitor em Ganso, né? Ganso jogando o ápice. Cara, Gente, o Ganso vai voltar pro Santos? Queria, mas eu acho que não sei. Não sei. E o Neymar volta pro Santos? Ele eu acho que volta, mas eu acho que não da maneira que o Santista acha que vai. Porque o Santista acha que ele vai voltar agora, ele tá com o quê? 32 anos? É, 31, 32. Eu né? acho que ele fica mais um pouquinho lá na Emirados Árabes. acho que é a Arábia Saudita, né? É, Arábia Saudita. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais lá, né, e tal. Vai ficar namorando o Santos à distância. E quando tiver, sei lá, com seus 34, 35, ele vem pra cá. Mas talvez ele passe no Flamengo antes, porque é isso. É meio que natural, né? O cara passar pro Flamengo, né? Declarar amor ao Santos e ir pro Flamengo. Então, Nossa, vai entender. eu acho que vai por esse caminho aí. Sim, Caio. Neymar volta pro Santos. Volta? Nosso videomaker falou que volta. Eu também acho que não, mas com essas condições. Não volta agora, 2025 tu acha que não? Cara, eu acho que não. E tu? Acha que não também? Acho que não. E se... O Caio acha que é agora. E tu? Eu... Cara, eu não sei, mas acho que se ele voltar, ele volta e vai ser o dono do Santos. Aí acho que ele compra o Santos. Eu também acho que quando ele voltar, ele vai voltar Ele como compra o dono. Santos. Vai voltar com... Ele e o Neymar pai. É verdade. Breaking news aqui, né? Cravou. Cravou que ele compra o Santos. Mas não é uma loucura pensar em
em ter o Neymar e o Neymar pai como dono do Santos? Não é tão um pouco perigoso, não por eles, não é por eles, mas por qualquer outra pessoa que compre um time de futebol? Eu acho que tem seus riscos, né? Mas se eles estão comprando, eles sabem o que eles vão fazer, né? Ninguém compra à toa uma coisa não sabendo o que vai fazer. Exato. Tem Então isso, eles né? têm um plano deles, né? E fora que vai atrair a mídia mundial, né? Vai atrair patrocínios que podem ajudar muito, né? É que é muito difícil a gente agora até mesmo especular, né? Porque a gente não sabe as condições que teria, né? Exatamente. Por exemplo, é importante, né? Por isso que é até bom o clube ser transparente com o torcedor pra gente entender o que tá acontecendo. Dá motivos pra essa compra acontecer, né? E não só falar, vai comprar, beleza, vai comprar, mas qual que é o poder que eles têm? Sim. É totalmente... O clube vai pra ele, é uma porcentagem, a gente não sabe, né? Então, é importante ter essa transparência. E aí, depois disso, a gente conclui algo. Porque, cara, eu tô bem cego nisso, sabe? Eu não teria nenhuma informação muito... Né? Você tá aí livre, desculpa, você tá aí livre no mercado, é assim que a gente pode falar? Sim. Sempre com os times aí procurando e tudo mais, negociando e tal. A negociação vem só dos países europeus, mas voltaria a jogar no Brasil? O que você pensa? Voltaria a jogar no Brasil. É que, assim, o meu mercado, né? Como eu fiquei 7 anos lá, tá muito mais voltado pra Europa, né? Entendi. No geral. Então, eu não voltei pra lá agora porque a questão financeira pesou muito, né? Sim. Os clubes não estavam me oferecendo aquilo que eu queria pra conseguir viver bem, sabe? Só queriam pagar o básico e depois eu tinha que me virar. E aí eu falei, não. Aí eu falei, vou ficar aqui, fico pelo menos até o final do ano, né? Janeiro. E aguardando essa nova janela que tem. Mas a vontade tem de vir jogar no Brasil. Sim, né? Eu queria muito jogar No Corinthians. Qualquer clube. Aqueles que não superam. Qual clube? Muito chato, velho. Pô, mas se jogasse no Corinthians, pô, ia ser bom pra caramba, Boa, né, cara? Tipo, pô, é um clube super... com muita visibilidade, né? Muita. Torcida, querendo ou não, a torcida do Corinthians, mano, é surreal, né, surreal, galera? velho. Pô, os Surreal. caras estão pagando o estádio aí, né? Não tá Fizeram rolando um vaquinha, momento fizeram disso? vaquinha, Tá tão rolando um pagando. momento disso? Pô, aí tu vê. O Alexandre de Moraes doou. Cara, pra tu ver, não é qualquer clube que consegue fazer isso. Não é. Não é. Não é qualquer clube que tem uma Não torcida é. dessa, pô. É muito louco isso, realmente. Cara, eu nem sei se já fechou a vaquinha, se... Enfim, cara, sei que... Cara, se qualquer outro clube... Talvez o Flamengo consiga. eu ia falar isso. O Flamengo mas também, que a qualquer galera outro clube meia... que tentar fazer aquilo não vai conseguir, cara. É isso aí, É gente. muito que difícil. loucura. E assim, tem que ser realista, a gente é santista, mas, pô, a torcida dos caras é essa. Sim. Bizarro a torcida assim. Louco. Cara, eu queria fazer um jogo contigo, tá? Bora, hein? Bora. Eu gosto dos minigames. Bora, peraí. Né? Quantas horas de podcast já? 1h12. Eu gosto assim de podcast grande, que ele flui, que a gente tem que perguntar a hora porque a gente não sabe, porque a gente só tá aqui só. Eu gosto assim, vai. Só a média, né? Porque a gente fica mais ou menos uma horinha, já. Não, mas assim que é bom. Vai, manda. Cara, ó, vamos fazer o seguinte. Eu queria que você desenhasse agora o jogador perfeito, tá? Então vou te dar aqui algumas características que você vai falar, pô, o melhor disso, vamos supor, velocidade. Sei lá, Mbappé. Tá. Aí tu vai construindo um jogador com Tu vai base anotar nisso. aí ou não? Não vou anotar, mas eu vou tentar guardar. Você quer anotar? Não, agora tu vai guardar na cabeça. Beleza? Não, anota aí. Eu acho que é melhor. Entendi. Jogou muita pressão pro Tá lado. vendo? Então, Então. vambora. Pera aí que eu tô aqui com o seu... Ele termina nisso, tá? Pera aí então. Pera aí, bora lá. Vai, manda. Eu vou Jogador pôr... perfeito. Tá. Vai. Vamos lá. Começando justamente com velocidade. Quem que tu acha que é o jogador que tem a melhor velocidade assim, jogando atualmente? Vai. Mbappé. Mbappé, não Mbappé. vai? Tem jeito. Cara, Gente, eu vou escrever de qualquer isso. jeito, que eu não sei, tá bom? Tudo Vai. bem, a gente vai entender. Tá. Drible. Neymar. Neymar. Esse eu sei Ótimo. escrever. Vai. Agora, chute. Cristiano Ronaldo. Ó, ótimo. Vou até separar porque eu quero que tu fale o nome dele aqui em algum momento. Chute com a perna esquerda. Messi, né? Aí, ó. Não tem jeito. Tem que ter. É o meu jogador favorito. Cara, eu não queria tem ouvir jeito. a voz Cara, dele. para de Em puxar algum sardinha momento- pro Em algum Messi. momento ele poderia falar o nome do Messi, mas eu queria garantir. Quem é aqui o Messi agora. na fila do... Brincadeira, vai. Por favor. Cabeceio. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Pô, é engraçado bizarro quando eu tava ele, cara, fazendo isso finalizando. aqui, eu pensei, pô, se ele quiser, ele coloca Cristiano Ronaldo em tudo. Ele é, assim, é um dos completo. meus jogadores favoritos também, mas, cara, tem
cabeceio pra mim, eu não vi melhor que o Cristiano. A impulsão, o tempo de bola que ele tem, cara, é bizarro. Cara, e é justamente o próximo, impulsão. Cristiano Ronaldo, cara. Se ele quiser, ele coloca o Cristiano Ronaldo em tudo isso aqui, cara. Exato. Porque Vai. realmente, ó, em velocidade, no seu auge, ele No era auge ele também era muito rápido. Drible, pô, era o Cristiano Ronaldo, né, na época do Manchester, principalmente, né? Depois que foi pro Real Madrid, ele deu uma, né, continuou sendo muito habilidoso, assim, na questão de drible. Mas ele foi centralizando um pouco mais, né? Virou mais uma referência, né, dentro de virou campo. mais um 9. Mas cabeceio, cara, eu cansei de ver gol do Cristiano Ronaldo. Né? Impulsão é a mesma coisa. Tem estudo mostrando, cara, que ele subiu, acho que quase 3 metros Quase 3 de altura. metros, pô. Nossa, Não, tem, tem, Não, tu consegue Nossa, imaginar isso? Que então, caramba. Você consegue imaginar? Só pulando? Pulando. Pô, teve um gol que ele fez, acho que quando ele tava na Juventus ainda, que o cara cruzou, ele quase, tipo, passou o cara, velho. É bizarro, assim. Tem uma foto, cara. Tem uma foto tá, que o cara ele tá- pulando Acho que eu ia com o ver essa cara. foto. Só que o cara, tipo, ele no chão e o Cristiano Ronaldo, a chuteira dele tá aqui, ó. Eu acho que eu vi essa foto. Ele tava jogando no Juventus ainda. Tava na Juventus Já vi da essa Itália. foto. Mano, Surreal, loucura. velho. Surreal. Não, e sem contar que ele tem 39 anos hoje, né? E tá jogando em alto nível e tá próximo dos 1000 gols. Vai chegar, eu acho que chega. Você acha que chega? Eu acho que sim. Me acho. Eu não sei quantos gols faltam, mas eu acredito que deve faltar uns 60, 70. Cara, ele tem mais de 900 e tantos gols. Cara, é super possível, né? Não, que isso é aconteça. muito possível. E, cara, e tem um diferencial, né? 916 gols ele tem. Quantos? 900? 916. Cara, é muito gol. Né? Falta, então, 84, né? 84 gols. meu, Vai bater. Eu acho que loucura, bate. né? E assim, a gente falou de 39 anos, mas ele tá jogando uma liga um pouco mais, né? Não vou falar fraca, mas em compensação com as outras ligas, né? Do top 5 mundial, dá pra chegar. Dá pra né? chegar. E seria interessante, até uma informação pra tu, né? Que tá se aventurando no mundo do futebol, é que ele teria os 1000 gols, né? Se ele chegar a essa marca, registrados. Porque a gente fala muito do Pelé, né? Só que sempre rola aquela dúvida, mas o Pelé jogou com quem, né? Tipo, acontece, infelizmente, né? Que acontece esse tipo de discussão. Mas do Cristiano Ronaldo, todos os gols foram televisionados. Ah, do Pelé a gente não tem esse quê. Então, Mas nem na época da Alguns rádio. gols, né, que ele fez que não mas, foram. assim, é uma marca muito grande. Tipo, eu diria que... Assim, eu tô chutando um número aqui, mas foi mais ou menos em torno de uns 800 gols que ele tem registrado. Né? Ah, Tipo, então não chegou só nos 1000, televisionado. sim. Não, chegou. Só que a gente não tem essa confirmação, por exemplo, da FIFA. Entendi. Que é a entidade máxima do futebol. Entendeu? Mas, cara, é muito louco, né? O cara vai chegar nessa marca. Vai. Bom, fôlego. O cara que Fôlego. aguenta o jogo inteiro, prorrogação, bate pênalti. Cara, eu acho que tem um jogador argentino que jogou no Barcelona que eu acho que era surreal nessa questão de fôlego, que é o Mascherano, né? Mascherano. Mascherano, ele era tipo o carrapato, né? Tava o tempo todo em todo lado do campo, ninguém sabia como ele fazia isso. Cara, Jogou até no Corinthians, eu acho. Jogou. Ele e o Tevez, né? Então ele, questão de fôlego, eu acho que era muito... E argentino tem muito disso, né, cara? É muita Argentino raça, né? Eles são... Tem essa fama de raçudo, né? Sul-americano no geral, mas, cara, tanto uruguaio quanto o argentino, eles têm isso de ter uma força física, né, um pouco Sim. acima da média. Acho que eles prezam mais, né? Sabem que pra ganhar os jogos tem que ser muita raça, eles acabam Exato. puxando mais lado físico, essas coisas. Exatamente, muito louco. Por último, falta. Falta? Cara, tem muitas opções. Cara, falta. Eu gostava muito do Juninho. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Pra mim, acho que é um... Juninho Pernambucano, tem o Marcos Assunção também. Mas acho que o Juninho, pra mim, é... Caraca, boa lista. Marcou tudo aí? Marquei. Esse seria o meu jogador. Então, recapitulando. Vai, manda aí, vai. Velocidade, Mbappé, drible, Neymar, chute, Cristiano Ronaldo. cabeceio. Não, pera. Chute com a perna esquerda. Messi. Pô, bem lembrado, não tinha Vai. isso aqui marcado. É, vai. Chute, de perna direita, é o Cristiano Ronaldo. certo? Isso. Tá, ótimo. Cabeceio, Cristiano. impulsão. Cristiano. Cara, o Cristiano Ronaldo é uma máquina, realmente. É máquina. Fôlego, Mascherano. falta. Juninho Pernambucano. E esse é o teu jogador É o perfeito. jogador cara. perfeito. De fato, Esse aí, não tem esse erros, jogador né? aí ia ganhar a bola de ouro todo ano. Eu te garanto. Ganharia Polêmica. A bola de ouro era do Vini? Pra mim era. Pelo que ele fez na Champions League, acho que era muito merecido. Acho que foi um roubo. tópico, cara. Inclusive, tu acha que essa visão principalmente do europeu sobre o Vini, tu acha que influenciou muito na decisão da Bola de Ouro? Eu acho que sim.
querendo ou não, né, a FIFA, assim, eles puxam muito mais o... É até polêmico falar, né, mas eu acho que eles puxam muito mais o lado europeu, sabe? Porque quem viu o futebol, quem joga, sabe o que o Vini fez no Real Madrid. Exatamente. A campanha deles na Champions League. Acho que venceram até a La Liga, né? Venceram a La Liga. Caio. Caio que é... Venceram a La Liga também no mesmo ano. E ele tava decidindo os jogos, né? Então eu acho que era muito merecido o Vini ter ganhado. Pô, cara, doideira, né, meu? Doideira. Como que pode ele não ganhar? Então, Exato. aí foi o Rodri que ganhou, né? Foi. Ele ganhou a Eurocopa também, né? Que também é um campeonato que puxa muito. Mas só que, pô, se tu comparar o Vini com o Rodri, pra mim o Vini ganhava. Pô, ganhava disparado. Cara, assim, eu também não tinha dúvida nenhuma que era isso, né? E tem muito disso também, né? Que, por exemplo, um dos argumentos que usaram muito foi que o Vini não rendia o esperado na seleção, né? Seleção Sim. brasileira. Mas, cara, eu acho que isso não é suficiente não, cara. Porque a temporada do Real Madrid dele foi muito acima da média. Foi muito acima. Né? Então, é até confuso entender isso que rolou, né? Foi muito acima, sim. Bom, eu particularmente acho que perdeu muita credibilidade as premiações assim, né? Você concorda? Você acha que... Eu acho também. Eu acho que perdeu a credibilidade. Eu acho que o jogador que realmente está sendo o vencedor da Bola de Ouro não acaba ganhando, e aí o pessoal acaba que nem dando mais tanta visibilidade a isso, sabe? A gente sabe quem vai ganhar, mas no final não é esse cara. Então... Cara, pô, eu achei muito doideira a maneira que é feita essa votação, que é com base com jornalistas, né? Jornalistas do mundo todo, né? O jornalista acho que foi de Honduras, ou El Salvador, não sei, um país desses que colocou que o Vini não tava no top 10 dele. O que é bizarro. Bizarro, né? Tipo, Bizarro. pra você ver Entre 10 jogadores, o Vini não tá lá? Pra você ver o nível dessa premiação, assim, Não, sabe? Das escolhas. Não faz isso não sentido. existe. Não faz sentido. Né? Então, assim, perdeu credibilidade pra mim, eu acho que, né, não leva mais a sério. Né? E eu acho que o Vini vai usar muito isso como combustível, né? Sim, pra sim. melhorar, né? Pra fazer o que ele sabe fazer de melhor, e é isso, né? Tem mais alguma dúvida sobre futebol? Não tenho, porque daqui a pouco eu vou desligar a luz do estúdio aquele. Mentira, isso não acontece aqui, gente. É brincadeira. Mas é porque a gente já tá um bom tempo, né? Sim. Ó, já são o quê? Umas 4h30 já, entendeu? Bom, tu gostou? Eu adorei. Não, Gostou eu de adorei estar fazer aqui com parte vocês, do sim. bate-papo? Olha. Sim, não, eu mudei um pouco, né? Mudei algumas questões ali, né? Que eu achei fui levando pro... Né? Uma vibe mais comida, entretenimento. Aí eu lembrava que tinha que voltar pro, né, futebol, tudo mais. Mas eu adorei. E tu, João, curtiu participar do podcast? Curti. Acho que eu nunca tinha participado de nenhum podcast. Foi uma experiência muito, muito legal. Ainda mais o Vitor, que é meu amigo, né? Que eu já conhecia. Vocês conhecem quanto tempo? Faz uns 6 anos. Acho que sim. tempo. 6 anos Muito já, tempo. né? Caramba. Pra mais, né? 6 anos por aí. Pô, que bom, cara. Eu fico feliz porque eu adoro falar sobre futebol, né? É o segundo jogador que vem aqui, né? Trocar essa ideia com a gente. E é o primeiro episódio que a gente faz juntos, né? Sim. Que, cara... E o primeiro jogador que jogou na Europa. Exato, verdade. A vir aqui. Verdade. Que a gente tem tudo isso aqui. Isso mesmo. Que Cara, muito obrigado por ter vindo, Obrigado né? a vocês. Quer deixar mais algum recadinho pra galera? Vou deixar. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do TauriCast. Vou lembrar vocês de seguir o TauriCast nas redes sociais, @TauriCast em todas as redes sociais, tá bom? Lá no YouTube a gente tem cortes maiores de cada episódio. O episódio, olha que chique, o episódio do João já vai sair amanhã. Entendeu? Amanhã, no caso, a gente tá gravando hoje. Terça-feira, já sai amanhã, que no caso vai ser hoje pra vocês, quarta, tá bom? Então, na quinta e na sexta, segunda e terça, tem cortes maiores de cada convidado que esteve aqui no TauriCast. Então, ó, já se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta, pode deixar qualquer mensagem pro João, que depois a gente manda pra ele e a gente responde em outro episódio pra vocês. Não tem problema. No TikTok a gente tem cortes menores e de vários episódios que já rolou aqui no TauriCast, tá bom? Então, @TauriCast. O meu @ é Vitor Leutes, então pode me seguir também, é o mesmo, em todas as redes sociais, pra você ir lá me acompanhar. Eu prometo que nas redes sociais eu sou bem pouco polêmico do que eu sou aqui, tá bom? Você quer deixar seu Instagram? Ó, o meu já vai estar aqui embaixo, mas pra quem quiser, @Rafael Meirelles, né? Rafael Meirelles, só que no lugar do I é um 1, tá? Só colocar Rafael Mei e já vai aparecer ali. Tá Exatamente. bom? Deixa Então, seu Insta. Vou deixar meu Insta aqui, é @_JoFernando.
Ótimo. Boa, vai lá seguir. E também, se você quiser mais episódios meu e do Vitor aqui, né? Lado a comenta aí, lado, pô. tem que comentar, né? Porque Claro. como a gente vai saber se gostaram ou não se ninguém falar nada. De repente não gostaram, né? E a gente fica de exatamente. palhaço aqui. A gente volta a gravar sozinho também, não tem problema. Não tem problema. Então, João, da minha parte, muito obrigado por você ter vindo. Eu gostei muito, de verdade mesmo, não só porque a gente é amigo, mas já te acompanho há um bom tempo. Você joga bola de verdade mesmo, não tô puxando saco, entendeu? Eu já acompanhava o João antes de eu conhecer ele, porque eu já era amigo da Thaís e da Mariela antes, então muito obrigado mesmo, de coração, por você ter vindo. Também ele me apoia muito na minha jornada como fotógrafo, entendeu? Então muito obrigado mesmo por ter vindo aqui no Tauricast. Eu que agradeço aí a vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência no mundo do futebol, morando lá fora. E foi muito legal estar aqui com vocês. é isso. Muito obrigado, viu, meu? Bate-papo legal mesmo, cara. A gente falou sobre tudo, né? Tomou uma rota diferente da outra, foi lá. Mas, cara, é isso que torna um episódio muito bom. Né? Então, muito obrigado. E, cara, tu vai voltar aqui qualquer dia, né? A gente vê Com aí certeza. daqui o... Né? Quem sabe até mesmo nessa temporada, né? Que a gente tá na temporada 2 do Tauricast. Exatamente. Né? De Então, repente a gente vai lá pra Europa, faz um podcast da Europa Já pensou? também. Atenção, fitoforma, brincadeira. Cara, bem bacana seria, né? Convenhamos. E é isso. É isso. Então, muito obrigado quem assistiu, né? Segue o João, segue o Vitor, me segue, né? Segue o Tauricast, Fitofórmula, Espaço Tauri, Max Isso Tauri. aí, segue todo mundo. E é isso. Até a próxima. É isso. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.